Em plena guerra contra o Paraguai, a cidade de Cuiabá passava por um momento delicado. As tropas paraguaias tinham invadido o sul da então província de Mato Grosso nos principais pontos daquela região. Entre dezembro de 1864 e janeiro de 1865, caíram o Forte Coimbra, o Presídio de Albuquerque, a cidade de Corumbá, a colônia militar de Dourados, a colônia militar de Miranda, o Forte Miranda, Nioaque e o núcleo do Taquari, atual Coxim. A comunicação da capital da província ficou, portanto, interditada pelo sul, via Rio Paraguai, restando apenas o caminho terrestre de Goiás, ao leste, e a rota fluvial dos rios Arinos, Juruena e Tapajós, entre Diamantina e Santarém, no Pará, ao norte. A 2 de fevereiro de 1867, tomava posse como presidente da província de Mato Grosso e comandante das tropas militares estacionadas na capital, José Vieira Couto Magalhães. Sua principal missão, retomar o território ocupado pelo Paraguai. Para tanto, mandou instalar o acampamento Couto Magalhães e o Forte de São José a 25 de março daquele ano, delegando seu comando ao tenente-coronel Hermenegildo de Albuquerque Porto Carreiro. O acampamento e o forte serviam tanto como suporte estratégico das forças militares para a retomada dos territórios ocupados ao sul, quanto como pontos de defesa de Cuiabá, a capital. Localizavam-se na atual Acrimate e nas proximidades do bairro São Gonçalo Beira-Rio, respectivamente. Suas estruturas não foram feitas para resistir ao tempo, e nada restou delas. No dia 15 de maio, uma força de 2.000 homens desceu o rio Cuiabá para retomar Corumbá. Sob o comando do tenente-coronel Antônio Maria Coelho, as tropas tomaram a cidade no dia 13 de junho, enfrentando um pequeno destacamento de 200 homens comandados por Hermógenes Cabral. 150 paraguaios foram executados, entre eles seu comandante. Uma segunda expedição partiu de Cuiabá no dia 10 de junho, levando consigo o presidente Couto Magalhães. No dia 20, no meio do caminho ainda, esta coluna recebeu a notícia da vitória. Corumbá estava retomada. No dia 23, aportou em Corumbá e, percebendo a impossibilidade de sustentar a posição conquistada, Couto Magalhães ordenou a retirada, mandando os homens do exército imperial de volta para Cuiabá. Subindo em direção a Cuiabá, a pequena esquadra foi interceptada de surpresa por vapores paraguaios durante o reabastecimento de carne na altura do Rio Alegre. O episódio ficou conhecido como o Combate do Alegre e foi vencido pelas forças brasileiras apesar da desvantagem. A subida continuou. Outros doentes acometidos de varíola se juntaram à coluna vindos do acampamento militar dos voluntários, localizado na barra do rio Mutum. A notícia da presença de bexiguentos fez com que alguns soldados abandonassem a coluna na altura do Ponto Melgaço, atual Barão de Melgaço, e seguissem a pé para o acampamento Couto Magalhães. Junto com a flotilha subia o Anjo da Morte. Primeiramente, é preciso compreender que a medicina daquela altura do século XIX pouco sabia sobre as causas do que se chama hoje em dia de doenças infecciosas. Este conhecimento será possível após as pesquisas do médico alemão Heinrich Hermann Robert Koch, que em 1882 descreveu o bacilo de Koch, ou a Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose. No tempo da guerra contra o Paraguai, havia dois paradigmas médicos para explicar o aparecimento de doenças e as formas epidêmicas, ou seja, uma grande contaminação populacional em curto espaço de tempo. Um era o paradigma infeccionista e o outro o contagionista. A explicação destes paradigmas está na origem latina das palavras infecção, contaminação e contágio. Infectare designava um tingimento ou impregnação de algo. Assim, um ar infectado significava um ar carregado com algo visível, tingido. E um ar carregado traz consigo germes capazes de impregnar uma pessoa com alguma doença. Foi uma palavra adotada pelo conhecimento médico para designar uma infecção ou impregnação numa pessoa de algo patológico. Contaminare tem um sentido muito parecido com a palavra atual. Contaminar significa sujar, poluir, corromper. No mesmo sentido, uma pessoa contaminada ou poluída com algo pode transmitir para outras este elemento causador de uma doença. Finalmente, contágio significa a influência passando de uma coisa ou pessoa para outra coisa ou pessoa através do contato. Ambos os paradigmas funcionam na concepção ambiental de equilíbrio de humores.
Assim, os defensores do paradigma contagionista explicavam as epidemias a partir do desequilíbrio de humores de um indivíduo e a consequente transmissão deste desequilíbrio para outros indivíduos através do contato, por contágio. Por sua vez, os defensores do paradigma infeccionista julgavam a produção de miasmas como a origem das epidemias. Estes miasmas ou odores fétidos advindos da putrefação de matéria orgânica tornavam insalubres os ambientes urbanos. Um doente, por exemplo, poderia exalar seus miasmas mórbidos e infectar o ar, espalhando a doença numa cidade inteira. Apesar de explicar as epidemias de modo diferente, em ambos os casos a solução para impedir os surtos epidêmicos estava no isolamento do foco das doenças. Neste caso, a quarentena e o lazareto teriam ação profilática no controle da contaminação das doenças. Em Cuiabá, quando os combatentes de Corumbá aportaram, apesar do aconselhamento dos médicos da junta militar aqui presentes, o isolamento dos doentes não foi observado de imediato. Assim, a varíola adentrou a capital da província. No dia 29 de junho, a primeira vítima faleceu no Hospital Militar de Cuiabá. Chamava-se Antônio Félix e compunha o Batalhão de Voluntários da Pátria número 5. Por ser um morto de doença contagiosa, foi enterrado no campo. Temos que lembrar que os enterramentos no interior das igrejas, como era costume da cristandade até então, estavam proibidos. Para tanto, os sepultamentos passaram a ser feitos no cemitério, os Campos Santos. Cuiabá contava com dois: Cemitério da Piedade, no distrito da Sé, e Cemitério de São Gonçalo de Pedro II, no Porto. Mas ser enterrado no campo, neste caso, significava ser enterrado fora dos muros dos cemitérios e distante do núcleo urbano. Provavelmente o local de inumação tenha sido a região do atual Grande Cochipó, já que o Hospital Provisório Militar se localizava por lá. Além do Hospital Provisório Militar, no Cochipó, havia o Hospital Militar que funcionava numa das alas alugadas da Santa Casa de Misericórdia, e que passou a ser utilizada para o tratamento de bexiguentos. Quando a situação se tornou mais calamitosa, o Seminário da Conceição cedeu alguns cômodos para servirem de enfermaria para os adoecidos. Para os desvalidos, os pobres, foi instituído um lazareto, cujo local não é identificado. Provavelmente pelo fato de lazaretos serem locais de isolamento e não de cura, este lugar de confinamento dos pobres variolosos fosse bastante afastado do núcleo urbano de Cuiabá. As mortes continuaram nos meses seguintes, atingindo seu auge em setembro. Levando em consideração os registros dos livros do cemitério de Nossa Senhora do Carmo, conhecido vulgarmente como Cemitério do Caicai, preenchidos pela chefatura de polícia, os registros de óbitos da Cúria Metropolitana e o número de enterramentos no campo, é possível chegar a uma cifra de 2.697 mortos. Levando-se em consideração a população urbana, que englobava os dois distritos de Cuiabá, Sé e o Porto, estimada em 13 mil habitantes, chega-se a um percentual de 20,75% de mortos, segundo a historiadora Marlene Menezes Vilela. 1/5 da população cuiabana pereceu naqueles poucos meses. É um número bastante alto, mas bem abaixo de 50% de mortos, segundo o relato do médico Joaquim Ferreira Moutinho, que viveu as agruras da epidemia, perdendo um cunhado, 2 escravas, 2 agregadas e um filho. Apesar de ter vivenciado e sofrido, Moutinho escreveu em seu livro Notícias sobre a província de Mato Grosso estimativas muito exageradas, porém foram as que ficaram na memória da população. Mas o drama não se resume apenas aos números. É preciso considerar o que aquela população sofreu num momento bastante doloroso. Além da guerra, pouco mais de 2 anos antes, Cuiabá foi atingida por uma grande enchente, destruindo plantações que margeavam o rio Cuiabá. Isso significava que a fome iria rondar a cidade por um longo período. Havia um medo generalizado de uma invasão do exército paraguaio, mais o temor de epidemias. Além da varíola, o cólera matou muito mais durante a Guerra do Paraguai que os combates em si. Aquela população castigada, ao ser atingida pela varíola, foi obrigada a abrir mão dos rituais cristãos de enterramentos. Seus entes queridos, além de não terem direito a um velório, tiveram que ser sepultados à noite no mesmo dia da morte em valas coletivas, sendo conduzidos por escravos ou prisioneiros paraguaios, longe das vistas dos parentes. Esta era a determinação da chefatura de polícia para evitar a disseminação da doença. Houve quem ganhasse dinheiro com a tragédia. O marceneiro italiano Pedro Giorda oferecia caixões. E houve quem desconfiasse que o mesmo caixão fosse utilizado umas 5 vezes. O que significa dizer que, sem que os parentes do defunto soubessem, o cadáver de seu ente era jogado na vala para que a urna funerária fosse vendida novamente, como se fosse nova. Em dezembro de 1867, a varíola arrefeceu.
A dor de muitas famílias destroçadas foi maior ainda ao se darem conta, como foi o caso de Joaquim Ferreira Moutinho, que não mais localizariam o túmulo de seus parentes vitimados pela bexiga, mesmo que tivessem pagado por uma cova individual. Além disso, os que foram contaminados e sobreviveram carregaram as cicatrizes e sequelas que a doença deixava no rosto e no corpo, manchas esbranquiçadas, encovadas e até mesmo cegueira. Infelizmente, mais de um século depois, nos anos 80, a falta de memória que afeta nossa sociedade permitiu que o descanso eterno das vítimas da epidemia fosse desrespeitado sem as honras exigidas. Mais uma vez, longe das vistas de seus parentes que já estavam mortos, seus túmulos foram vilipendiados para a construção de uma praça. Uma capela foi erguida junto ao local. Casas construídas em uma rua asfaltada sepultaram de vez a memória daqueles mortos. A cidade engoliu seu passado. Este vídeo é uma maneira de honrar estes mortos esquecidos.